Fala pessoal, começa hoje nosso primeiro episódio do podcast BereaCast, um podcast cristão, apresentado por mim, Carlos Eduardo, e pelo amigo Pedro Miguel. Pedro Miguel. Caraca, esqueci o nome. Pedro? É Pedro Gabriel. Pedro Gabriel, rapaz, Pedro com Gabriel. cabeça nossa TDAH é loucura. Ser neurodivergente é complicado. Nossa, Pois é, enfim. mas nós estamos aqui apresentando o primeiro episódio desse podcast, o melhor podcast cristão do Brasil, onde a gente vai conversar sobre a igreja atual, a juventude, tudo, e nesse meio tempo conhecer o testemunho de pessoas usadas por Deus e tudo mais. Vai ser uma benção esse podcast. Show de né? bola, graças a Vai ser Deus. show de bola. BereaCast, né? Porque do nome Berea- BereaCast, né? Inspirado nos bereanos, Os bereanos, da Bíblia, que sim. pessoas que, enquanto Paulo pregava, eles analisavam a escritura Uhum. para poder saber se aquilo que ele estava dizendo é realmente palavra de Deus ou não, né? Aham. E esse vai ser sempre essa base do nosso podcast, seja num debate, uma entrevista, a gente tá falando a respeito desses assuntos, sendo conferindo as escrituras, né? Uhum. Aquilo que está sendo dito, e alcançar jovens para Aham. Deus através disso, né? É uma necessidade grande, não tem muito podcast cristão para jovens, né? Uhum. A gente algo que está em falta, e essa coisa ideia que- surgiu nesse sentido, né? De Aham. alcançar esse tipo de público. A gente tá aqui sempre conferindo as escrituras, inclusive a gente tava conversando esses tempos, né? A gente conversou falando sobre isso, dizendo que os bereanos sempre olhavam nas escrituras e tudo, e hoje em dia tanta gente não faz isso, só vê o que o cara lá no púlpito tá falando, e aquilo ali é verdade. O que Deus tá falando ali na hora e tudo, aí acaba falando um monte de coisa não bíblica e tudo. Mas, começando aqui, agora eu gostaria de saber, como foi que você conheceu Jesus verdadeiramente? Qual foi o momento na tua vida em que você percebeu que Cristo era tudo pra você? Vai, conta aí seu testemunho. Cara, eu sou aquela pessoa assim que cresceu em igreja, né? Desde quando eu entendo por gente assim. Mas tem aquele momento mas tem aquele momento que a gente conhece de forma mais profunda, né? Então, por exemplo, desde pequeno eu sempre fui ensinado, meus pais sempre colocaram historinhas da Bíblia pra assistir aqueles desenhos da Record. Oh, show de bola! A melhor forma de se aprender de Bíblia com desenho animado é aquele. Pois E é. aí eu sempre assisti nos desenhos, sempre pesquisando no YouTube assuntos teológicos sobre. Então, assim, cara, minha mente nos 12 anos já era aquela de, sei lá, teólogo iniciante. Eu sempre gostava de pensar muito sobre os assuntos, né? Tipo assim, mas como é que formou um homem? Por que teve que morrer na cruz? Como é que foi a função essa coisa, né? Então, sempre fui alguém muito curioso, né? Desde pequeno eu tenho esse interesse, sabe? Cara, meu sonho é entender como o universo funciona, as leis por trás da física, até um negócio antes da gente falar agora sobre isso, né? Mas enfim, sempre crescendo muito com essa ideia bíblica na cabeça, as historinhas. E o momento em que eu aceitei Jesus mesmo, aquele momento de ser realmente transformado, né? Como é que isso aconteceu? Eu tava morando com meu pai na época, e aí a gente deixava a filha da minha madrasta na igreja dela, e a gente ia pra nossa, né? Que era um pouco mais distante. E aí eu percebia que quando eu dava ideia nela de ir na igreja dela, ela ficava meio incomodada. Eu tava naquela fase de perto de casar, sabe? Então, assim, tudo dela incomodava um pouquinho. Ela era bem ansiosa e tal, sempre foi. E aí nisso eu pensei, cara, eu vou só de enjoar ela, né? Só pra fazer graça. E nesse dia, o pastor de lá já me conhecia, né? Ele deu ideia, assim, já aceitou Jesus? Eu falei que não e tal. Naquele dia eu aceitei Jesus. Foi na Assembleia, inclusive. Eu comecei lá, depois de dar oportunidades. Lá eu fui batizado. Então, assim, lá foi onde eu cresci ministerialmente no meu início, na minha carreira. Foi onde eu cresci ministerialmente. E aí, depois de um tempo, eu tive que me mudar de casa. Eu fui para a igreja presbiteriana com os meus pais. E aí é onde a gente tá até hoje. Mas, assim, a conversão mesmo, a gente teve esse momento do batismo, mas é dia a dia que a gente vai aprendendo, né, sobre evangelho, sobre Deus, sobre Jesus, e as pregações que a gente vai assistindo vai moldando a gente, né, conforme a gente vai estudando mais, se aprofundando. Nisso, minha conversão eu tinha uma mente muito legalista das coisas, botar pecado em tudo, não pode isso. Quando eu era pequeno eu tinha um problema, que era... Se começasse a passar bem 10 na televisão, desligava na hora. Porque sempre tinha pregações lá na minha igreja lá, onde o pessoal chegava lá, não sei o que, desenho do demônio, porque transforma em bicho, porque Yu-Gi-Oh! Você invoca demônio e tal. E aí, isso aconteceu. botava medo na gente, cara. Pois é, teve uma vez que, eu era bem pequeno, eu devia ter uns 8 anos mais ou menos, a gente foi num retiro de jovem da igreja lá, e a gente ficava o dia inteiro dentro de uma salinha só escutando pregação, o dia todo. Hoje em dia eu ia amar ficar nisso aí, mas quando a gente é criança, a gente não entende essas coisas, a gente quer brincar. Aí, durante esses ensinamentos, o que eles fizeram? Eles colocaram lá pros meninos e falaram, Ben 10 é do demônio. Aí eles, por quê? Aí eu tava esperando, por quê? Eu gosto de assistir Ben 10, por que Ben 10 é do demônio? Aí eles falaram, porque o Ben 10 se transforma num bicho que se chama besta.
Faz todo sentido, porque besta é sinônimo de capeta. Dragon Ball tem Mr. Satan. Pois é. Cara, é uma Não, mas loucura. sendo sincero, foi sacanagem da equipe de dublagem não ter traduzido. Podia chamar de qualquer outro nome. Pois é, só que assim, quando tinha esse tipo de pregação na igreja, normalmente era porque o pessoal tava vendendo CD do lado de fora. CD do Esmilinguido, CD de historinhas bíblicas, né? E aí os caras faziam estratégia de marketing, pô. Tipo assim, ó, vou apontar o problema, vou apontar a solução com o meu produto pra vender depois. Isso criava um comércio, cara, e era ruim, porque às vezes, a nossa igreja, antigamente, né, tinha muito de chamar gente de fora, com certa frequência. E aí acabava que constrangia um pouco, tipo, alguns já vendiam muito, outros já não, e aí ficava aquela coisa meio Pois é. paia. Aí fica nisso, enquanto tá tentando vender o próprio CD, acaba sem querer desmoralizando o CD de outras pessoas, a pregação de outras pessoas, tudo pra tentar vender o Às vezes pode acontecer isso, só que a consequência, como eu tava falando sobre, é que isso é realmente muito legalista das coisas, né? Tipo, de querer botar pecado em tudo, ser um cara super espiritual, Mas de querer todo fingir cristão uma passa por isso, fé. né? A Todo fase cristão passa por início de isso. conversão, Início né? de conversão é isso. Aí com o tempo você vai conhecendo o que é a graça de Jesus, né? Que a sua salvação não é por aquilo que você faz, deixa de fazer, mas é pelo sangue de Jesus. E a consequência de você ser salvo é o que traz transformação na sua vida, né? Como Paulo fala nas cartas dele aos Filipenses, ele fala a respeito. Agora não me lembro se é Filipenses ou Efésios, fiquei meio na dúvida agora, mas ele fala a respeito disso, né? De se despir dos trapos da imundícia e se vestir das vestes da santidade de Deus, né? Então não é que agora, para eu atingir, para chegar na salvação, eu preciso ser uma pessoa perfeita, mas por eu ter sido alcançado pelo evangelho, por eu ter sido salvo, agora essa realidade já transforma minha vida diariamente. Em todas as A áreas. liberdade em Cristo, né? Isso. A liberdade em Cristo não é a gente ser preso a um tipo de religiosidade, seguir um manual de instruções, um livro de regras para a gente ser digno de entrar no céu. A liberdade em Cristo, a graça de Cristo, literalmente a gente não merece aquilo por algum motivo. Deus deu isso a gente porque Ele nos ama, por quê? Não sei, mas Ele nos ama. E com base nisso, Cristo muda a gente. Não é a gente que muda. É Cristo que, ao entrar na nossa vida, modifica tudo e a gente muda a nossa vida de verdade. A gente não é salvo por ser santo. A gente é santo porque a gente é salvo. Né? É justamente a salvação faz a gente ter santidade, não a santidade faz a gente alcançar a salvação. É uma realidade que aconteceu que muda o presente, né? Então, E qual foi o momento da sua vida em que você percebeu isso? Qual foi o momento da sua vida em que você percebeu que a graça de Cristo não te limitava a um livro de regras? Qual foi o momento em que a graça chegou em você e você percebeu, eu sou livre em Cristo e por isso eu amo mais ainda? Isso foi uma transformação que foi aos poucos. Não que eu interpretava a Bíblia como um livro de regras, mas eu tinha muito essa visão de, não, eu preciso estar perfeito o tempo todo, porque se eu cair aqui agora em alguma coisa, eu perdi a salvação. Aí tem que reescrever o nome do livro da vida, né? Eu acho meio complicado isso, né? Algumas igrejas vai olhar para a reconciliação. Deus tem um apagador, né? Vai orar para a reconciliação de alguém e fala assim, Deus, reescreve o nome do livro da vida. Aí, poxa, a pessoa pega, apaga, aí aceita de novo, reescreve, entendeu? É complicado isso, né? Complicado. Então, assim, eu tinha essa visão que eu tinha, mas conforme eu fui estudando, conforme eu fui vendo pregações a respeito desse assunto, eu percebi, cara, é o que Paulo diz, né, na carta dele lá aos Coríntios, né, que não há nada que possa nos separar do amor de Deus, né, a altura, Romanos, os principados, as potestades, nada pode nos separar. Quem dirá algo banal, né? que a gente faz muitas vezes e pensa, poxa, eu sou lixo de pessoa. Nossa, eu acabei contando uma mentira ali. A gente não pode tirar o peso daquilo que realmente é pecado. O pecado, todo pecado nos afasta de Deus. Pelo pecado somos merecidos da condenação de Deus, mas devemos reconhecer que a graça de Deus é muito maior. De forma que a gente não vai mais ter aquela mentalidade de, eu preciso me esforçar aqui pra chegar no céu, eu tenho que fazer, eu tenho que evangelizar para isso, mas se conhecer que por eu ter sido alcançado, isso é algo que eu me alegro em fazer. Isso é uma obra de gratidão, como Paulo diz, né? Paulo, quando está despedindo de Timóteo, ele vai falar a respeito disso, sobre o corpo dele estar sendo derramado como oferta de libação sobre o altar. A oferta de libação era aquela que era a última oferta derramada sobre o altar para purificação do altar. Tinha cheio de sangue, e aquele cheiro do sangue especial com o cheiro do vinho espalhava por todo o templo. E o que Paulo estava dizendo era que toda a sua vida foi uma vida em gratidão a Deus. Foi uma vida em louvor e adoração a Deus. E ela estava se consumando ali, naquele fim.
Então, cristão é essa pessoa que a sua vida ela é transformada por uma realidade que aconteceu. Cristo na cruz. Pois é, uma história, sim. A minha conversão ela foi um pouco diferente, sabe? Mas o sentimento acaba se tornando o mesmo, né? E assim como você, eu sou de berço evangélico, sabe? Só que a minha família nunca realmente viveu, assim, o evangelho de verdade, sabe? A gente era o evangelho, o evangelho, a gente era os evangélicos de domingo a domingo, aparecendo na igreja uma vez a cada 15 dias e tudo. Na época da pandemia, quando aconteceu o lockdown e tudo mais, a gente ficou 6 meses inteiros sem pisar na igreja, porque não podia sair, a gente usava esse pretexto para não ir. Aí quando a gente começou a voltar de novo, a gente ia lá, ai, tô vendo uma nuvenzinha pequenininha ali, ó, a nuvem preta, não vai dar pra gente ir pro culto mais. A gente esquecia de se arrumar para ir para a igreja, a gente desistia na metade, aí ficava por isso aí, até que chegou um dia, um momento, e nesse momento, ainda na pandemia, começou a acontecer uns problemas na minha vida, sabe? Eu acabei entrando em lugares dos quais eu me arrependo, e meu pai acabou indo para fora de casa. Meu pai se separou da minha mãe e tudo. Meu pai, ímpio, coitado, né? Mas ele vai aceitar Jesus, em nome de Jesus, ele vai vir para a igreja. Aí a gente foi embora, tudo. Ou seja, numa situação, eu podia ficar longe, mas eu ainda me mantinha firme. Eu falava, não, se Deus existe, ele é bom, então tem que continuar. Só que quanto mais tempo passava, mais eu ficava frio, mais eu ficava longe, distante, eu já não orava, eu já não lia a Bíblia. Eu era o cara que sabia. Eu tinha conhecimento sobre a Bíblia, mas eu não vivia a Bíblia de verdade. Até que chegou um momento na minha vida em que eu estava ali num momento de oração e alguma coisa veio em mim, sabe? Em que eu percebi o quão grave era a minha situação, o quão grave era o meu estado espiritual naquele momento que eu falei, agora eu vou mudar de vida. Não tem nada que vai me impedir de mudar de vida. E com o passar do tempo, eu fui estudando mais, entendendo mais o que que é a graça de Deus, e hoje em dia eu não permito que falem mal do meu Deus perto de mim. Não podem Eu falar quero mal ser de o Deus. defensor da fé Eu sou, apologeta, eu vou sou, defender a eu, todo custo. defendo a todo custo, não tem A mais. gente tinha essa A gente fase, né, ama colégio tanto, militar, né, inclusive, foi a da gente, hora. pra quem não sabe, eu e o Cadu, a gente estudou o ensino médio junto, né, e a gente era os dois crentes da sala, né, e enquanto isso, a gente debatia com os ateus, a gente brigava com os Nossa, professores. fase boa. Não, Pô, brigar com o professor também não. você não, você não, A gente discutir ideias. discutir ideia, assim. Na verdade, ele não Mas brigava. era show. Eu Ele não ficava... brigava, eu brigava. Eu Não, o brigava Pedro com os era professores. o militante da Pois preguiça. é, Mas eu sempre inspirei eu muito era possível. disso, de você estar defendendo, assim, porque tem muitos momentos assim, memoráveis, Aham. positivos. E como você deu essa conversão depois? Foi nesse momento de você orando? Naquele momento a gente ora e tudo, e com o passar do tempo, depois que a gente percebeu isso, a minha mãe, ela, muito espiritual ela e tudo, ela entendeu que a gente precisava se abster de algumas coisas, se abster de bastante coisa entre a gente. Ela teve um sonho em que ela estava vestida com um saco de batata. Aí com isso ela entendeu que ela tinha que se abster de muita coisa. Por quê? Porque ela colocava cabelo, enchia a cara de maquiagem, fazia essas coisas tudo assim, entendeu? Aí então ele entendeu, eu tenho que me abster dessas coisas. Aí a gente foi pra Deus e Amor, que é uma igreja onde, Nossa. né? A gente foi pra Deus e Amor. Ficamos 3 anos na Deus e Amor. Aí lá na Deus e Amor, o que aconteceu comigo? Eu comecei, meio que o legalismo da Deus e Amor me auxiliou um pouco a conseguir alcançar o nível de santidade que eu queria. Sabe? Psicologicamente, né? Aquela Psicologicamente, para eu ideia. poder me sentir bem. Uhum. Entendeu? Mas mesmo assim, legalismo acaba se tornando um peso pra gente. Prejudicial, né? Acaba sendo prejudicial pra gente quando a gente não entende o valor da graça. Quando eu entendi o valor da graça, o legalismo acabou se tornando apenas um suporte, sabe? Apenas se tornou como um step de um carro, sabe? Uhum. Tipo, faltou, tem a minha ajuda lá, se tornou apenas você entendeu, né? Uhum. Esqueci, me fugiu a palavra aqui no momento. Então o legalismo acabou se tornando apenas essa ajuda. Eu me fortalecia na graça de Cristo e o legalismo me ajudava apenas a atingir o nível de santidade que
me ajudava a fazer eu me sentir bem. Mas agora o que é admirável é a oração, né? É, dessas pessoas, sim, de lá na um Deus povo e bem Amor. de oração com Lá na certeza, que às Deus e Amor vezes eles falta em alguns colocam. lugares, né? Pois é. Lá na A Deus e gen- Amor eles colocam a oração como o principal. Pode faltar Bíblia, pode faltar louvor, mas não falta oração. Então, essa é uma coisa que, inclusive, eu admiro muito neles, porque eu aprendi a orar lá. Antes eu não sabia orar, eu chegava em Deus, eu fazia o Pai Nosso e era só isso. Eu conversava com ele, falava, então, Deus, eu queria assim, assim, assim. Sei que essa é uma forma digna de se orar, né? Quando você não tem muito sim. É uma forma de orar, falar com Deus e tudo. Só que foi na Deus e Amor que eu realmente apliquei o hábito da oração, de realmente começar a orar de verdade. Aprendi, foi na Deus e Amor que eu fiz a minha primeira oração de 1 hora. A primeira vez que eu fiz uma oração de 1 hora foi na Deus e Amor. E eu aprendi lá. E como eu sabia da graça de Deus, nas oportunidades que eu tinha para pregar, eu comecei a pregar na Deus e Amor. Então, eu não. Muitos podem falar, Deus e Amor é uma preceita, Deus e Amor tem isso, Deus e Amor é aquilo. Mas eu não vou, Eu não eu não acredito que seja gosto. uma seita, não. Acho que é exagero Não, esse nível. eles têm os problemas, mas tá melhorando, entendeu? Eles estão melhorando por isso. Então, eu não gosto quando critiquem muito a Deus e Amor, porque a Deus e Amor foi importante na minha vida, sabe? Eu aprendi a pregar, eu comecei a pregar lá, eu melhorei as minhas pregações lá, eu melhorei minha oração lá, comecei a ter desejo em aprender mais de Cristo, em estar perto de Cristo. Foi lá. Então, eu consideraria a Deus e Amor para mim uma igreja escola, sabe? Uma igreja onde eu aprendi os fundamentos da fé e hoje em dia eu coloco lá. Agora eu não tô mais lá, né? Eu saí há Você pouco mudou de tempo. cidade, É, né? Você mudou de casa, né? Ficou mais longe mudei de agora. casa, ficou um pouco mais Cidade longe. grande é complicado. É complicado, é Santa complicado. Bárbara é 2 passos, chega em qualquer lugar, né? Sim, Cidade pequena é, nossa, show de eu bola. sou eu sou de Trindade, então não é tão grande, Não é uma Goiânia da vida, não é uma Goiânia mas da é vida, grande ainda. mas até que é grande, né? Uhum. Às Até vezes a que é uma dificuldade de igrejinha. veículo, né, nem sempre tem e Aham, tal. sim, eu fiquei muito longe de lá. Você comentou a respeito de um assunto que eu achei interessante agora, sobre. Tem uma nuvem no céu ali, não vou hoje não, vai chover, né? É, eu E é uma acho. realidade da igreja atual, Aham, muitas né? vezes, né? A gente acaba deixando muito de lado as coisas de Deus e focar na Uhum, gente mesmo. Mas isso não é algo de hoje, né? A gente muitas vezes critica e fala que a igreja atual, os jovens atual, é uma geração que mais vai mandar a gente pro inferno. E talvez a gente tenha deixado muito o evangelismo de lado, a gente tenha deixado muito de ser um exemplo como talvez foram os primeiros cristãos. Mas isso, muitas vezes, do afastamento da igreja, de pessoas da igreja, né? É algo que sempre teve, desde a época de Paulo. Paulo, uhum, na sua carta de Timóteo, ele fala a respeito disso, né? De pessoas que abandonaram ele na fé, que abandonaram ele na prisão, que ele confiou que poderia defender uhum. ele diante dos tribunais juízes, e de repente eram pessoas que não tinham por perto quando ele estava ao redor. Mas É. ele sempre fala que foi a presença de Jesus que permaneceu com ele em todo momento, né? Aham. Então, problemas vai ter. A gente, no Brasil Toda hoje, igreja tem problema. tem, mas Toda tem igreja os tem pontos problema. bons também da gente Aham. poder sempre olhar para eles, né? Uhum. A igreja, em geral, até em contextos dos tempos. A gente tem, por exemplo, na igreja primitiva, a gente tem aquela imagem, né? Poxa, o povo super fervoroso, só que tinha o problema da perseguição. E muita gente deixava Cristo por causa dessa perseguição, Toda né? geração de cristão De, acaba passando por algum problema. então, Uhum. alguns vai ser momento de defesa espiritual, outros vai ser momento de perseguição, outros vai ser momentos de desvio da palavra de Deus. Israel tinha esses momentos, né? Onde alguns momentos vezes, Vários. ele se jogava na idolatria, eles se afastavam da palavra. Os momentos eles estavam sobre espirituais, mesmo assim, às vezes, acabavam perdendo alguma guerra, né? A gente tem nos Salmos isso, Uhum. onde o salmista vai Vários reclamar salmos são assim, isso. eu não me recordo agora de cabeça o salmo, mas ele fala a respeito disso, Senhor, nós somos presos pelos babilônios, mas dessa vez nós estávamos em santidade, nós estávamos certos, não tinha por que isso ter acontecido com a gente, né? Mostrando que os momentos ruins, eles podem vir na vida do cristão mesmo, introduzir que ele está bem espiritualmente, mas de forma que Uhum. Deus prova a fé, de forma que Deus trabalha nessa geração. Uhum. Então, aquele período dos mártires foi importante justamente por isso, era o início da fé cristã. Eram Uhum. pessoas que tinham visto os milagres de perto, pessoas que Uhum. tinham vivido com os apóstolos, né? E para provar sua fé, o que é uma evidência de fé muito forte hoje para defesa da fé cristã, eram pessoas que morreram por ela. Eram Uhum. pessoas que podiam ver suas vontades, seus prazeres, abandonar o evangelho, como muitos que acompanhavam Paulo fizeram, mas são pessoas que decidiram morrer por aquilo. Uhum. E hoje a fé delas são usada como defesa da nossa. Uhum. São pessoas que Inclusive, colaboram com a fé da aham. cristã. Esse é um hobby muito comum que eu tenho. Eu gosto de pesquisar a vida desses mártires, sabe? E teve um período no Império Romano que
se não me engano, acho que foi depois de Domiciano, que teve Nero, que perseguiu Paulo e Pedro, depois teve Domiciano, que perseguiu João, mandou ele lá para a ilha de Patmos, e depois teve Trajano. A diferença entre Trajano e Nero e Domiciano é que Trajano, ele perseguia os cristãos, mas ele era mais burocrático, sabe? Enquanto Nero pegava eles e iluminava Roma com eles, e Domiciano queria se livrar deles de qualquer jeito possível, mandava o João para Patmos, pior erro da vida dele, porque foi em Patmos que ele recebeu a revelação para o Apocalipse. Trajano ele era mais burocrático, ele pegava o cristão, levava até ele, ele falava, nega ou tu morre, qual que você quer? E é nesse momento em que a gente tem pérolas tão boas, sabe? Frases tão boas. Teve um que não me recordo o nome, mas ele disse assim: eu sirvo a Jesus Cristo há 88 anos e ele nunca me fez mal algum. Por que que eu iria negar o nome do meu Deus? A gente Aí tem fica- relato lá no livro, aquele do Lee Strobel, É, Em Defesa de em defesa Cristo. de Em Defesa de Cristo. É, em Cristo. defesa de Ele Cristo. conta o relato do Plínio Jovem, né? Que era aquele Plínio. imperador romano, Era um aonde juiz romano lá. é juiz romano. Ele fala a respeito disso, né? Que os cristãos eram enviados Uhum. para Pra serem mortos morrer. pelos leões, Morrer para por serem leão, mortos tudo. pela sua fé, né? Uhum. E eles eram questionados, ó, aceita, recusa Cristo ou a gente vai mandar você. Aí perguntar 3 vezes e eles preferiam manter firmes ao evangelho, né? E ser Uhum. enviados para a Uhum. boca do leão. Isso que intriga bastante. O que que tem numa fé, né? O que que tem nessa fé? Vamos falar do cristianismo assim. O que que o cristianismo tem que faz a pessoa preferir morrer a negar essa fé, né? Quando a gente percebe o número de mártires, é um número gigantesco, cara. Teve um autor chamado John Fox que escreveu um livro inteiro chamado Livro dos Mártires, onde ele coloca todos os mártires datados até aquele momento em que ele estava lá. É um livro grande, 600 páginas, só contando a história de mártir e como que eles morreram. A gente vê o número de mártires cristãos, tanto aqueles que morreram para a Igreja Católica, aqueles que morreram para Bárbaro, aqueles que morreram para o Império Romano, de tantos. O que que tem nessa fé que faz eles preferirem morrer do que negar de verdade? Para eles, negar a Cristo é pior do que sentir seu corpo queimar, do que ser morto a incêndio, ser morto despedaçado por feras. O que que tem nessa fé? Agora me responde, o que você acha que tem nessa fé que você segue que faz você preferir a morte a negar essa fé? Saber que a ira de Deus seria muito pior do que qualquer castigo que sofrer na terra. E se eu fizer nada, pelo amor dele, ele enviou o filho para morrer por mim. Então, é o que eu te falei, é sobreviver uma vida agora em gratidão a ele, Uhum. pelo que ele fez. E isso atinge todas as áreas da nossa vida. De, podem perseguir, colocar uma espada na sua cabeça. Cara, o céu que eu vou morar é muito melhor do que qualquer coisa que eu vi na terra. É O que eu isso. preciso ter é certeza da minha salvação. Uhum. E as pessoas tinham isso. Elas sabiam, poxa, o mundo é corrompido, o mundo é mau, caminho para a destruição, a ira de Deus sobre o ímpio. Porém, como eu fui aceito por Deus, como o sangue de Deus me purificou, me livrou dos meus pecados, me trouxe para Deus, mesmo que eu merecesse a ira dele, pode acontecer o que for, o que importa é que eu vou ser salvo e encontrar com ele por todo sempre. Uhum. Num céu de glória, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, as ruas Imagina são de sonhar, né? ouro, Pois de é. cristal, e é ouro porque a maior glória não é as pérolas preciosas, não é o ouro Uhum. da rua, mas tanto é que o ouro lá vai ser pra ser pisado, né? Mas qual que é a maior glória? É saber que você vai estar com Deus toda a Uhum. eternidade. E essa é a alegria do Uhum. cristão. Isso tem, inclusive, meu autor favorito, que tem livro dele aqui, inclusive, aqui, né? C.S. C.S. Lewis. Lewis. Aqui, ó, eu amo esse cara. C.S. Lewis, eu li um livro Esse é o dele, cristianismo puro e simples, né? é Cristianismo Puro e Simples aqui. O melhor livro dele. Você quer. É um livro, é um livro que eu recomendo para quem tá querendo conhecer a fé cristã Uhum. agora, porque ele resume muito bem Resume muito bem. Uhum. vários assuntos da fé cristã. Inclusive, com ele eu aprendi um tema muito interessante. Inclusive, fica indicação aqui, ó, para quem quer um livro cristão, para começar a ler, quer um livro cristão poder aprender mais a respeito do evangelho, né? A respeito, Uhum. esse que é um resumo geral, Um posso resumo dizer geral. assim, do Uhum. que é a fé cristã. Por isso que o nome é Cristianismo Puro e Simples, É. né? Uma das coisas que eu aprendi nesse livro muito interessante é a respeito do perdão. Foi uma coisa assim que eu aprendi que ele fez assim, cara, mudou minha mentalidade a respeito de perdoar alguém, né? Uhum. Onde o C.S. Lewis, nesse exemplo do livro, ele fala sobre que você... Tudo bem você ter ódio pela atitude da pessoa, mas não pode ter pela pessoa. O perdão é você odiar a atitude que a pessoa fez, mas não a pessoa em si. Sabendo que aquela pessoa cometeu um pecado.
Uhum. Se ela te difamou, se ela fez algo que fez um mal contra você, saber que aquela pessoa foi usada por Satanás. E o ódio que você tem não é pela pessoa em si, mas é pela atitude que ela cometeu. Por isso que a gente prega contra essa atitude. Por isso que a Uhum. gente não vive nessa atitude, porque sabe que ela corrompe pessoas, porque sabe que ela fere pessoas, porque sabe que ela vai contra os princípios de Deus. Mas quando a gente entende que o perdão é isso, Uhum. uma forma de da gente perdoar, né? Não Uhum. é nem que perdão seja isso, mas uma forma da gente perdoar as pessoas, a gente entender isso, que a nossa raiva tem que ser pelo pecado, pelo, pela raiva da atitude, da mentira, da enganação, da difamação. Uhum. A gente aprende a pregar contra isso. Uhum. Sim, e o C.S. Lewis ele também escreveu um outro livro muito bom, que é O Peso da Glória, que não é um livro como esse, que é ele discorrendo sobre um assunto inteiro em muitas páginas, é uma coletânea de palestras, pregações que ele deu, que ele não era pregador mesmo, é que em muitos lugares ele ia, as pessoas anotavam o que ele falava, e ele pregava, né, entre Ele é um aspas. apologeta, É, né? apologeta, né? Inclusive, ele era conhecido como apóstolo dos céticos. Porque a ideia dele. Inclusive, E ele esse era livro aqui. ateu, né? Então, Ele era ateu, ele era era ateu. ateu. Ele foi de ateu para agnóstico, de agnóstico para cristão. Inclusive, nesse livro aqui, nesse livro, quando ele escreveu esse livro, isso aqui é, na verdade, é uma coletânea de 3 livros. Ele pegou 3 livros que ele escreveu na época da Segunda Guerra Mundial e uniu todos eles aqui. A ideia desse livro é ele explicar a fé cristã sem usar a Bíblia. É tentar explicar É, eu sem percebi o isso. uso Isso. da Isso Bíblia. me incomodou no livro. Só que, porque os livros que eu leio é normalmente, assim, de alguns Cheio autores, de versículo. Max Lucado, por exemplo. Então, assim, cara, é muita referência. Hernandes Dias Lopes. Então, assim, é muita referência bíblica, muita passagem. E quando eu peguei esse pra ler, eu não vi. Não tem Poxa, o cara não muitas. Não cita tem muitas. versículo, ele não tem referência. Eu fico assim, o cara não tá sendo bíblico. Não, Mas ele ainda assim consegue explicar muitas coisas da ele fé cristã explica. sem a Bíblia. Inclusive, curiosidade. Ele falou isso no prefácio, que várias pessoas, os amigos dele, que ele é anglicano, mas ele Uhum. era amigo de católico, ele era amigo de metodista, ele era amigo desse povo. E quando ele escreveu esse livro, os metodistas disseram: não, você tinha que falar mais sobre a fé. Por quê? Porque o foco dos metodistas era a fé em práticas e tudo mais. Os católicos disseram: não, você tinha que falar mais sobre esse ponto. Mas não, ele tentou resumir tudo sem usar a Bíblia. E é aqui onde ele explica bastante sobre a ideia dele da lei universal, né, que explica por que o que acontece maldades no mundo, tudo, que é a lei universal, o senso de justiça que já nasce dentro do ser humano, né, e tudo mais. E ele explica isso aqui. É, nesse livro que eu tô falando, O Peso da Glória, que é uma coletânea de ensaios dele, o primeiro sermão dele é justamente esse, O Peso da Glória, onde ele fala, onde ele tenta explicar o peso que é estar no céu. Como assim tem peso em estar no céu? Qual que é o peso de Esse eu estar não no li céu? ainda, não. Não, mas é bom, cara. É complicado, mas é bom. Tem uma parte nesse sermão em que ele fala que o céu, as pessoas, elas são tão materialistas. O ser humano é tão materialista, mas tão materialista, que pra gente desejar o céu, a Bíblia tem que dizer que lá tem ouro. A Bíblia tem que dizer que o chão é feito de ouro, entendeu? Que lá não existe Deus. É. Mas aí você coloca, aí ele coloca, se o céu fosse um cubículo fechado, mas tem Deus lá dentro, você ainda querer ir? Ainda ia querer ir? Aí depois que eu percebi isso, eu comecei a pensar, será que eu amo a Deus ao ponto de que o simples fato de eu estar sentado num cubículo, que nem esse aqui, num cubículo aqui, onde Deus está do meu lado, só isso. Não tem literalmente nada, só Deus ali. Eu ainda ia querer estar no céu? Ou seja, É um pois questionamento é um muito bom, mas questionamento. é nesse ponto que eu já discordo do C.S. Lewis. Hum, Porque essa visão dele apresentar, não, a Bíblia colocou, porque eu sou materialista, os desejarem mais do céu, eu não concordo nessa visão. Eu acredito Não, esse que é um aquilo. modo de falar, Sim, sim, sabe? mas é uma visão que ele acaba, de certa forma, defendendo no livro dele, né? E aí. E aí, a gente tem justamente aqueles símbolos colocados para mostrar que, poxa, o chão é de ouro, o chão na terra é valioso, mas lá é chão pra pisar, porque a glória de Deus é maior. É Uhum. justamente, na verdade, tudo isso é para realçar aquilo que é de verdade a maior alegria de estar no céu, que é de ver com É, Deus para sempre, a toda Bíblia fala, eternidade, né? né? A Bíblia fala que a gente vai estar no céu eternamente, poderíamos ver Deus em toda a sua essência e ainda assim não veremos completamente. De tão grande que é a sua glória, de tão grande que ele mesmo é como um todo. Tem A uma gente vai ver parte, ele inteiro e ainda assim não veremos ele inteiro. tem uma parte de Apocalipse que eu acho muito massa lá no 21, onde ele vai falar que o João, descrevendo a visão que ele teve, né, do Novo Céu e Nova Terra, ele vai falar assim: "E nela não havia noite, pois a glória de Deus ilumina todo o ambiente."
Então, cara, o que que é essa luz que sai de Deus e que ilumina toda a terra que foi transformada? De forma que não precisa mais de noite, não precisa mais de lua, não Uhum, precisa mais dormir, porque vem dele toda a luz que ilumina uhum. todo mundo, né? Você Pois tá, é. saber que todo lugar onde você estiver, agora Deus está lá presente com você. A gente sabe que já é assim no nosso dia a dia, Cristo habita em nós, mas eu falo no sentido de como Assim, foi é Jesus com os porque é discípulos. visível, né? A É, de diferença é forma que lá no visível. céu é visível. De forma Com a visível. gente não é visível. Com a gente não é visível. A gente tem que acreditar que o Espírito Santo tá dentro da gente. E Aqui é ter a muito mais, certeza pela ter palavra. a certeza. Aqui é mais questão da fé, né? É mais algo, E mais lá saber que vai certeza ser assim. uma Ali é presença visível mesmo. visível de ver, né? É Visível, algo, entendeu? nossa, surpreendente, assim. Uhum. O que que E a pode gente ser não os vai morrer ao galardões olhar. no céu? O E que que pode a ser gente não vai morrer ao olhar, né? Porque aqui, se a gente olhar para a face de Deus, a gente morre. o homem carnal, É, pecador, e de é. repente diante de algo santo? É Aham. como o homem se aproximar do sol, Pois é, se aproximar do sol. né? Nossa, é muito interessante. E eu até preguei recentemente para os jovens a respeito disso, né? Que tinha um pregador aqui da igreja da We Are Reino, que ele falava assim, não pode pregar sobre o céu para jovens, porque jovens não estão preocupados com a vida após a morte deles. Eles estão preocupados mais com viver agora, o agora, né? Então o céu não é o que você tem que falar pra eles, tem que falar pros idosos, que já tá perto de morrer, né? Já tá doente. Mas eu discordo completamente, porque como eu falei, é a realidade do céu, a realidade de que fomos salvos, a realidade Uhum, de que há um céu que nos espera, que muda a nossa realidade atual, que uhum, muda a forma como a gente conversa, que muda a forma como a gente se veste, que muda a forma como a gente age com as pessoas, como a gente age na sociedade, com as nossas próprias vontades. uhum, Porque no mundo é isso, né? O mundo é preocupado com agora, com seus uhum, prazeres. É preocupado com a falsa liberdade de fazer o que quer, quando liberdade, na verdade, é fazer aquilo que é contrário à sua própria vontade. Porque se eu falo aquilo que eu faço aquilo que eu quero, só aquilo que eu quero, eu sou escravo das minhas vontades. Mas se eu consigo dizer não para aquilo que eu quero, não é minhas vontades que me dominam, uhum. mas é a graça de Pois é. Deus. Aham. Inclusive, o próprio C.S. Lewis, ele falou isso em outro livro dele. Você leu um livro, eu li 7 dele. Rapaz, eu, Eu eu, li eu 7 peguei ainda dele. porque eu não tinha visão positiva na época. Aí eu falei, Ah, poxa, eu vou ler. Aí eu ganhei de presente, né? Eu pensei, vamos ver o que o cara diz. É sim. bom, é um É livro bom. positivo. Não é Agora, tem não é seu tipo de coisas literatura, que né? eu recomendaria quem for ter uma leitura tomar um pouco de cuidado. Assim, Mas o livro em sempre si, ele é bom. a ideia de você ler um livro que um cristão escreveu é falar, legal, essa é uma visão boa, mas não substitui a Bíblia. A Esse é Bíblia é sempre o foco. sempre o foco. O livro ele é bom que às vezes ele explora algum assunto que está espalhado pela Bíblia. É como se ele Uhum, fizesse uma pregação temática, ou expositivo, vamos pensar assim, né, explorando por toda a Bíblia um assunto específico. No uhum, caso, o Cristianismo Puro e Simples, ele quer resumir a respeito desse assunto, o que é ser cristão, o que é a fé cristã, o cristianismo, né? uhum, Tem livros que falam a respeito da dor, tem livros que falam a respeito da salvação, tem livros que uhum, falam a respeito de vários assuntos. Então, mas tudo que a gente for ler, a gente tem que conferir de acordo com as escrituras. uhum. Né? A gente tem que ser um bereano É, tem que ser um durante bereano. Ó, que durante ideia a aqui. leitura de um livro, né? Aham, tá. Pra gente analisar as Aham. escrituras que a gente tá lendo. Pois é. Eu sempre gostei muito de ler os livros do Lewis. Ele tem uma visão de mundo muito interessante e impressionantemente muito bíblica, né? Por mais que ele seja anglicano, né? Ainda assim ele tem uma visão de mundo muito bíblica. E um dos livros dele que ele escreveu é um livro de fantasia, né? Que é O Grande Divórcio, sabe? Que assim, ele escreveu As Crônicas de Nárnia, escreveu a trilogia cósmica e ele também escreveu esse, que é O Grande Divórcio. A ideia desse livro é ele mostrar que o ser humano não quer ir para o céu. O ser humano pecador, assim, que não tem Deus, ele não quer ir para o céu. A ideia dele é assim: e se tivesse um ônibus que fosse lá para o inferno, de tempos em tempos, e levasse quem está no inferno para o céu? E a única regra é você entrar. Você entra. Aí, com base nisso, ele vai. Assim, você tá no inferno, você vê o ônibus que vai levar você pro céu, e para você entrar, você tem que entrar na fila. Você entra na fila e vai. Entendeu? Você vê no decorrer do livro o relato de várias pessoas que estavam no inferno. Eles chegam, e olha só como é impressionante. Eles chegam no céu, as coisas que tem no céu são como vidro para eles. Eles pisam no chão e dói. Entendeu? Eles tentam entrar na água e dói. Entendeu? É como se tivesse vidro cortando eles. Dando a entender que quem tá no céu ainda não é puro o suficiente. Mas para você alcançar isso, você tem que ir até um certo ponto do céu. O que acontece é que ninguém vai lá. Nenhuma das pessoas que estavam dentro do ônibus literalmente querem ir para lá. Elas estão mais preocupadas com as coisas que estão lá no inferno. Entendeu? Tem a pessoa que chegou no céu e pensou, legal, quem vai receber ele? Um assassino. Aí ele fica se perguntando,
como é que você tá aqui e eu tô lá? Como é que é isso? Não, se no céu tá aceitando esse tipo de gente, eu prefiro ficar no inferno. Aí tem uma outra pessoa que é um intelectual, né? Ele não gosta de ter resposta pronta. Aí ele não gostando de ter resposta pronta, o ele acaba sendo recebido por uma pessoa que aceita essas respostas prontas. Tá, Cristo é tudo, a Bíblia é tudo, pronto, não precisamos de mais. Aí o cara, não, a gente tem que olhar, né? Inclusive ele fica falando, o intelectual, ele fica dizendo que na Terra ele ficou muito conhecido por dizer que a ressurreição talvez tenha sido um grande exagero e tudo. Ou seja, por conta ele tentar ser intelectual, tentar achar uma resposta complicada para as coisas, ele acabou entrando numa grande heresia, que foi questionar a ressurreição de Cristo. E com base nisso, a gente vai vendo tantas outras pessoas que não querem o céu de verdade e se apegam mais ao inferno. E no meio desse livro tem uma frase que me pegou de jeito, que é: enquanto estamos na terra e o seu pensamento for o céu, a terra será apenas uma parte do céu. Mas enquanto você está na terra e o seu pensamento é a terra é só mais uma parte do inferno. Ou seja, Ótima frase. pois é, tipo, a vida. E então eu comecei a pegar isso pra minha vida. A vida na Terra pode ser boa. Tem dificuldade? Tem. Mas quando não tem? Sempre tem essas dificuldades. Mas enquanto você está na Terra e o seu pensamento sempre for a glória de Cristo, sempre for o céu que nos espera, então a vida na Terra se torna muito mais fácil e muito mais prazerosa. Por quê? Porque no fim das contas, enquanto eu estou com o meu pensamento no céu, a Terra é apenas mais uma parte do céu. Enquanto eu estou, mas em contrapartida, enquanto eu estou com o meu pensamento aqui na Terra, aí estando na Terra ou estando no inferno não faz muita diferença. Então, frase que eu vi uma vez que fala a respeito disso, é sobre o inferno é um lugar atrativo. Não é que as pessoas, no exemplo da ideia do C.S. Lewis, não é que as pessoas estão apegadas ao que está no inferno. Ninguém quer fogo, ninguém quer É. condenação ira de Deus, afastamento total de Deus. Mas, justamente por não ser um lugar atrativo, o diabo faz o caminho até lá ser. Pois é. Então, Paulo fala claramente na carta aos Timóteo que todo aquele que deseja seguir verdadeiramente o evangelho de Cristo, ele vai ser perseguido. Mas o caminho do mundanismo que leva ao inferno são pessoas vivendo seus próprios prazeres, suas próprias vontades, vivendo distantes da vontade de Deus, não tendo interesse algum em conhecer a Deus, em conhecer a sua palavra, em conhecer o verdadeiro evangelho, mas tem prazer. Tem o que a gente chama de hedonismo, né? Que é essa preocupação com o prazer presente, só com se satisfazer, que a felicidade está na carnalidade. E nesse caminho em que o diabo ele vai modificando e trabalhando na mente dessa pessoa, vai levando ela para condenação. Uhum, Porque o inferno é atrativo, mas o caminho até lá ele faz parecer, para uhum. enganar, como ele fez com Eva, né? Pois A é. gente vê esse pecado lá no Jardim do Éden, onde a serpente não ofereceu, você quer errar com Deus? Não. Não foi isso que ele ofereceu, se você comer desse fruto, Deus não te falou isso, não. Ele não quer que você não coma do fruto. Ele quer que você não coma do fruto, porque no dia que você dele comer, você vai ser como ele, conhecer o bem e o mal. Uhum. Poder decidir por você mesmo o que é certo e errado, ter essa consciência. E quando o homem faz, querer por si mesmo decidir o que é certo e errado, perde o jardim. Sabe o que é mais impressionante? É que, de certa forma, a serpente não mentiu. A serpente disse: se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus e conhecerá o bem e o mal. De certa forma, ela não falou, ela não mentiu. Ela apenas omitiu a parte ruim disso. Porque se você conhece o bem e o mal, então você tem a liberdade de poder fazer o mal. Quando você não conhece o mal e você só conhece o bem, você só faz o bem. Mas quando você conhece o mal, você tem essa liberdade de poder fazer maldade e estar longe de Deus. Se Adão e Eva tivessem se apegado ao que Deus disse e dito, não, Deus fez tanta coisa boa para mim, eu não vou comer desse fruto por amor a ele. Mas não, a serpente falou a verdade, mas omitiu a parte ruim. E é isso que o diabo faz com a gente hoje em dia. Ele diz assim, ó, se você seguir nesse caminho, você vai ter prazer, você vai ser feliz e tudo. Mentindo ele não tá, mas ele tá omitindo a parte ruim de cometer pecados, que é a sensação de estar sujo, algumas consequências que pode acabar vindo para nossa vida por conta disso, né? E tudo mais. Ai, você vai usar droga, aí ele fala, ó, você vai ter prazer se você usar droga. Aí ele omite o quê? A overdose. Você vai ter prazer se você for numa casa de prostituição. Ele omite o quê? A DST.
Ele omite todas essas partes. Então a gente fica dizendo, o diabo é o pai da mentira? Sim, ele é o pai da mentira, né? Mas também ele é muito bom em omitir as coisas para te convencer a entrar no pecado. Ele não precisa dizer nega a Deus. Ele apenas tem que fazer o caminho, ele apenas tem que fazer Caminho a essa decisão de recusar a Deus ser fácil e ser prazeroso, fácil, mais prazeroso, né? É tipo, é como se a gente estivesse dentro de uma sala é como se o pecado fosse uma cadeia, mas a porta tá aberta. E dentro da cadeia é tudo confortável. Você não tem por que você sair. A porta tá aberta. Só que aí chega um ponto em que a porta tranca e não dá. Aí não tem mais o que fazer. Se não for Jesus chegando lá pra salvar a gente, Pois com é. forma violenta, Pois é. mexendo com todo o nosso entendimento, nosso coração não vai. Jesus Fica até de disse, coração né? de pedra, né? Jesus ele disse que Satanás é como um homem valente que protege a sua casa com tudo que for. É necessário ter alguém mais valente, mais forte do que ele para para entrar lá. E é isso que Jesus faz. Enquanto o diabo estava comandando o mundo, até hoje, né, de certa forma, é o príncipe desse mundo, enquanto ele comanda o mundo, ele defende em tudo que pode. Mas quem pode contra Cristo? Quem pode contra ele? E é nesse momento que a gente se pergunta, por que Cristo me ama? O que eu fiz para ele querer me perdoar, para ele querer fazer o que eu tenho, Resgatar, né? para ele querer me resgatar, o que eu tenho para ele querer eu. Mas aí que entra a graça, você não tem nada. Não tem nada, não tem A nada. graça é justamente isso, é você não ter nada de mérito, nada que faça você merecer a salvação, o amor de Deus, e ele te amar mesmo assim, Uhum. e ainda te chamar de filho. E quando a gente para pensar na grandeza do que é isso, a gente fica maravilhado, sabe? Uhum. Eu sou uma pessoa, assim, apaixonada em ciência, astronomia, né? E quando eu olho para o que a Bíblia fala a respeito disso, eu penso, cara, quão grande é o amor de Deus, né? Pois Vou é. dar um exemplo prático, um exemplo que eu gosto muito de falar sobre ele. A gente sabe que se você for numa praia e colocar o seu dedo sobre a areia e tentar contar quantos grãos ficaram no seu dedo, talvez você não consiga contar, talvez você perca a conta de tantos grãos que vão ser, você se perde na sua cabeça, talvez você consiga contar. Demora um Imagina o dia tanto de todo. areia que existe espalhado em todas as praias do Brasil, em todas as praias do mundo. E a gente sabe pela ciência que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. Isso é o mais interessante? Salmo 147, onde o salmista vai dizer a respeito de Deus. Ele conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Nossa. Agora a gente para pensar, cara, quão grande é a sabedoria do nosso Deus. Quão grande é a onisciência do nosso Deus. E existem mais estrelas do céu do que nós na Terra, o universo é gigantesco, a gente não consegue nem sair da nossa galáxia. Existem bilhões de outras galáxias bem maiores que a nossa, né? Mas para Deus olhar para você e meio a essa nada, poeira no espaço que a gente é, e ainda mais poeira em comparação com o planeta Terra, e falar: você é meu filho. Pois é, né? Eu te amo, eu quero você por perto, você é minha família, eu te escolhi desde vindo da sua mãe. Eu te adotei como meu filho. Inclusive, isso aí me faz lembrar outra coisa de C.S. Lewis. Se eu tô falando muito dele, é porque eu gosto muito O cara é dele. fã, desde Eu a sou escola, fã, assim, falava, não, porque sou o C.S. fã. Lewis... C.S. Aí eu, Lewis não, é mas o que C.S. cara. Lewis... Não, Mas, ele tem uns livros bons, ele tem algumas coisas boas. Sim, teve uma vez, eu acho que ele disse isso nesse livro aqui, né? Mas ele também diz isso em uma palestra. Tem um áudio dele em que ele tá falando sobre oração, sabe? E a gente se pergunta, por que orar? Deus tem tantas pessoas para responder, por que orar, né? Aí ele coloca, vamos pensar o seguinte, digamos que você vai entrar em oração às 2h30, às 2h30 da tarde. Você vai entrar no seu quarto e vai entrar em oração. 1 milhão de pessoas estão indo fazer uma oração exatamente às 2h30 da tarde. Deus, ele tem tempo para cada uma delas. Por quê? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E ele é onisciente, onipresente. O tempo de Deus é diferente Você do vai nosso. orar, ele já sabe que você vai orar. Ou seja, Deus, ele pode... A gente se pergunta, como é que Deus consegue cuidar de tantas pessoas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo cuida de mim? Por quê? Porque enquanto você está vivo, Deus está perto de você e está cuidando de você. E ele cuida de você em todos os seus dias da vida. Enquanto você está naquele momento orando, por ele poder voltar no passado, voltar no presente, Ele tá em todo o tempo. Então, né? em todo o tempo, tipo, eu acredito Em que todo para lugar, em todo o tempo. a Terra para Deus é tipo um globo terrestre que você gira, sabe? E ele fica girando assim, fala assim, ó, agora é desse aqui que eu vou cuidar, ele vai assim. Como ele tem tempo para todo mundo, enquanto você está orando, ele presta atenção na sua oração,
Como se você fosse a única pessoa que existe no mundo e Cristo tivesse morrido unicamente por você. Então, esse é o tamanho do amor de Deus. Ao invés de ele cuidar de 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, não, ele decide pegar o tempo dele. Eu não sei como funciona o Mas tempo é ao dele. mesmo tempo, né? A gente tem Eu, essa noção. Porque esse questionamento a respeito de como eu não sei funciona, como funciona o tempo a dele, respeito de como né? funciona o tempo, a respeito. Nossa, como ele consegue? É uma pergunta, usando a palavra, boba, talvez, porque esse questionamento só vem de uma mente humana cauterizada pelo pecado. Aonde a gente, por querer colocar Deus nas nossas limitações, porque a gente não consegue pensar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Mas Deus consegue ao mesmo tempo. Uhum, Porque ele tá em todo o tempo, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, e uhum. e a sua onisciência capta tudo Pois aquilo é, como se fosse uma coisa só. justamente como Então não ele é que é. ele tá caçando alguém pra depois cuidar depois daquela pessoa. Deus não tem essa limitação como a gente tem. Uhum, É tudo ao mesmo tempo. E a gente às vezes não consegue compreender a grandeza da onisciência de Deus. uhum, Como que ele chama cada estrela pelo nome se existe mais estrela no uhum. céu grande ali na Terra? Como que Pois é. ele me chama pelo nome meio a bilhões de pessoas? Uhum, Pra que eu quero limitar ele ao meu conhecimento humano? A minha pois é. limitação humana? Ele é maior do que tudo. E eu não preciso compreender como funcionam os Uhum. atributos de Deus. Eu preciso saber que eles existem. Então, justamente, olhando assim, ainda assim, isso é, combina bastante com o que Lewis falou. Com o que Lewis falou. A onisciência de Deus, a onipresença de Deus, essa situação, esse lugar onde Deus se encontra, é tão poderoso, tão fora do nosso pensamento, que ele consegue dar atenção para cada um de seus filhos Ao mesmo tempo. como se fosse o único. Como se Cristo tivesse morrido unicamente por você e unicamente por mim. Entendeu? Então ele dá atenção para você, do mesmo jeito como ele dá atenção para mim, e ele presta atenção em cada momento da minha vida. Como ele faz isso? Eu não sei. Mas ainda bem que ele faz, né? Eu A tenho... mente humana limitada não é Hum. capaz talvez, de compreender essa grandeza, né, do que é isso. E essa é uma das coisas que me faz acreditar no cristianismo. Porque é o que eu falo. Se Deus fosse explicável, era uma criação humana. Porque se você para pensar, todas essas outras mitologias, tudo é explicável. Tudo dá para explicar de alguma forma, assim. São baseados Deus não. sempre em elementos da natureza, Essas sempre em mitologias, essas culturas coisas, humanas, né? tudo é explicável. Até as monoteístas muito populares aqui, todos eles são, de certa forma, explicáveis, sabe? O nosso Deus não. Tem muita coisa envolvendo o nosso Deus que a gente não consegue explicar. Tipo, como ele consegue dar atenção para um monte de pessoas ao mesmo tempo? Não sei. Como, inclusive, a base da nossa fé é uma coisa que a gente também não consegue explicar. Tipo, como que Trindade. não, a base, a trindade também é uma coisa que a gente não consegue explicar. Tipo, você entende quando você entende. No momento em que você pega, entende, você entende. Agora, como você explica? Eu não sei. Aquela coisa, aceita, né? Aceita, você entende. O Sim, Jesus sendo até Deus, as pessoas sendo Deus e veio pessoas aqui pra distintas. Terra, A encarnou como ele falou. melhor explicação é essa, de são três pessoas distintas, mas com a mesma essência divina, né? É a mesma essência divina. Que é essa essência de ser Deus. Uhum, Não são três deuses, são três pessoas em uma única essência que é um mesmo Deus. uhum. Então, é algo que a gente às vezes tenta criar modos de explicação, mas é o que a gente só vai ter que continuar na glória. Eu acho que essa é a melhor definição. Eu vou perguntar pra ele. Aceitar, às vezes, o evangelho é a gente saber disso, de não tem todas as respostas. Uhum, Para os meus questionamentos, para as minhas dúvidas, para as coisas que eu me pergunto. uhum, Eu sou essa pessoa muito científica da coisa. Eu gosto de estudar, eu gosto de uhum. entender, eu gosto de ver o lado das moléculas, dos átomos. Eu sou apaixonado dessa vida. Será que Mas, é uma coisa mas ao mesmo tempo, eu interessante isso. preciso reconhecer isso, de que eu não vou ter todas as explicações para minhas dúvidas. Uhum. Mas que uma coisa pra ter certeza, da minha salvação. A nossa Certeza salvação. de que eu sou amado por Deus e que é um céu que me espera. Sim, é outra coisa que também a gente não consegue explicar, de certa forma. Como que Deus, vindo para a Terra, vivendo uma vida como ser humano, né, e morrendo numa cruz, permitiu que a gente pudesse se reconciliar com ele. Como que isso funcionou? Qual que é a explicação por trás? A gente tem? Não. Mas não É tem. um questionamento muito bom, porque, Inclusive, essa parte da salvação é o que dá muita briga, né? Calvinista, arminiano e tudo. A gente não consegue sim, explicar como. esse questionamento de salvação, ele é muito interessante porque é o que Paulo aborda nas suas cartas. Ele vai falar sobre a loucura do evangelho, usar essas palavras, que o evangelho é escândalo para Para os judeus e judeus. loucura para grego. Porque judeu, olha como é que é a Como definição. assim? Deus salva, agora eu não preciso mais da circuncisão, não preciso mais da lei, a É, lei não serve mais para então, mim. judeu é muito legalista e grego é muito esperto. Então, pro judeu que é muito legalista, quando ele fala que
o evangelho é escândalo para os judeus, é justamente porque aquilo que Jesus prega, aquilo que a gente pode fazer tendo Jesus, é de acordo com a lei de Moisés, que o princípio não mudou, mas ao mesmo tempo a gente abandona algumas coisas que não são mais necessárias, tipo a circuncisão, sacrifício de animais, essas Porque tudo coisas aquilo apontava para Cristo, né? apontava para Cristo, então não precisava mais. E é loucura para o grego, porque na época uma pessoa crucificada era considerada a pior pessoa do mundo. Aí o grego se pergunta como que o Deus dessa religião é um cara crucificado? Se fez maldição, Que né? se fez maldição. Como que isso aí é um Deus? Como que isso é um Deus? Inclusive, fato curioso, o desenho de Jesus mais antigo da história é um grafite de um cara zombando de um cristão. Que ele pegou uma pedra e grafitou na pedra, na parede, o desenho de um homem crucificado com uma cabeça de burro e um cara adorando esse homem crucificado, dizendo, fulano com seu Deus. Ou seja, o mais antigo, a imagem, né, a caricatura de Jesus mais antiga que a gente tem é um grafite de um cara zombando o outro. Muitos relatos que a gente tem a respeito que comprova a fé cristã, isso é desenho de Jesus, a respeito do seu sacrifício, a gente tem de ateus, né? A gente tem Flávio José, por exemplo, Que era ateu. que era ateu. E ele E só cita, historiador né? judeu, Ele né? Se só não me engano cita, também. historiador judeu, explicou muitas das coisas que a gente sabe sobre o judaísmo vem do livro A História dos Hebreus. De forma que até essas pessoas que compartilham de uma visão contrária à fé cristã, Deus pode usar delas para comprovar a fé cristã, né? Uhum, Para trazer pessoas para conhecer a Cristo através deles. uhum, Em citações, em relatos a respeito desses acontecimentos, uhum, em relatos a respeito do mártir acontecido pelos primeiros cristãos, né? E coisa que fortalece a fé de muitas pessoas hoje. uhum, Olhar para as pessoas do passado que morreram pela sua fé e poder pensar, cara, se eles eram assim, por que eu não posso ser também? Por que eu não posso abandonar meu pecado, abandonar aquilo que me prende, abandonar o prazer que o mundo ele tenta me oferecer, ele tenta me dar, né? uhum. E isso tem que moldar a nossa visão cristã. É um tema interessante que a gente até estava comentando sobre, que como que é a igreja cristã nos dias de hoje, né? Quando a gente compara com os mártires. É. E Inclusive, isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar para você, para a gente saber a sua opinião, a minha aqui também. É, com base em tudo isso aqui, que a gente está há bastante tempo conversando sobre isso, comentando sobre o cristianismo em diferentes datas, diferentes autores e tudo mais, fala para mim, na tua opinião, qual que é o problema da igreja atual? Se a igreja atual tem um problema. Qual que é esse problema? Na tua opinião? vou listar vários. Mas, igual a gente comentou, né? Problema sempre vai ter em todas as Assim, gerações. cada igreja tem o seu problema Igrejas têm específico. problemas, mas igreja no geral. Igreja no geral. Sempre tem problemas. Qual que é o problema da igreja cristã? Mas da igreja no hoje geral? eu vejo muito esse problema mesmo de posicionamento, porque o posicionamento ele envolve todas as áreas da nossa vida, né? Então, no sentido da gente priorizar aquilo que é de Deus, no sentido da gente decidir aquilo que a gente vai ter de tempo com Deus, para as coisas que a gente vai ter tempo de trabalho, porque muitas vezes a gente deixa isso desfocado. Às vezes boa parte das vezes, a gente deixa muito o nosso dia a dia tomar conta da nossa vida, a ponto de a gente não ter mais tempo para orar, não ter mais tempo para buscar assim em oração, de meditar na escritura, de aprender mais sobre Deus. E vai deixando de lado, vai deixando isso algo banal. A gente vai virando cristão não praticante. Que não tem como, né? Uma coisa ou outra. Mas a gente vai virando isso que a gente pode chamar de um cristão não praticante, que diz professar fé cristã, mas não vive aquilo na prática. Uma pessoa que não tem autoridade para chegar e expulsar um demônio. Uma pessoa que não tem autoridade para chegar e falar de Jesus para uma pessoa que precisa ouvir. Porque a gente não tem vivido isso. Uhum. E isso afeta jovens, isso afeta adultos, idosos, crianças, isso afeta todas as pessoas. Uhum. Quem já tá mais tempo na fé, quem tá começando agora, essa falta de posicionamento. Uma pessoa que tá se convertendo agora e ainda não sabe que precisa abandonar as velhas práticas. Que a mente das pessoas que tá convertendo agora, muitas das vezes, é só os pecados grandes. Não posso matar, obviamente, é crime. Não posso adulterar, não posso desejar o que não é meu, ver coisa ilícita, usar drogas, mas aí aqueles pecados mais... A mentirinha santa. Esse é o problema. Esses pequenos que vão entrar na vida cristã. E Salomão, ele vai falar sobre isso, né? Que uma mosca que cai no perfume, ela contamina toda a essência. A mosca é algo pequeno. É algo simples, mas que quando ela cai no perfume, ela acaba com o perfume por completo. Tem coisas pequenas que a gente entra na nossa vida, seja em quantidade, seja rotineiro, e isso vai disso a gente pouco a pouco. Uhum. É às vezes um jogo de celular, que eu tô jogando e tirando meu tempo com Deus. É às vezes um pecado de estimação que eu tô carregando e eu não me liberto daquilo. Mas a gente fica
Isso é um termo muito usado já há bastante tempo, de que não existe pecadinho e nem pecadão, tudo é pecado. Mas a gente pode pensar que existem aqueles pecados que são menores, de certa forma, E que mas ainda que são causam, problemas porque são mas que repetitivos. causam mas que causam um problema muito maior. É tipo um inseto, sabe? Que uma abelha, vamos dizer assim. Se uma abelha ferroar você, seu braço pode inchar. Como é que um negocinho tão pequeno como o ferrão de uma abelha consegue fazer seu braço inteiro É o inchar? exemplo da mosca no perfume, de coisas pequenas que você deixa entrar na nossa vida e estraga. Pois é, como é que pode algo tão pequeno, né, causar tanta dor? Ah, existe uma formiga, que, se não me engano, acho que o nome dela é formiga bala, sabe? Que a mordida dessa formiga é tão dolorosa, mas tão dolorosa, que é semelhante a um tiro. Entendeu? Então, tipo assim, Tá como é que é doido. um bicho pequeno? É um bicho pequeno, não é tão pequeno quanto alguns tipos de formiga, né? Mas ainda assim, cara, algo que é menor que essa Bíblia. Entendeu? Tipo, é bem menor. Ela chega, ela Menor que uma pisa, bala. é menor que uma Menor que bala. uma bala. Como é que pode? Assim, como é que E algo dá dor de uma bala. que é menor que uma bala consegue Sem te ter perfurar. sem te perfurar? Literalmente só te morde. E isso Injeta, né, a é, toxina eu dela. não sei o que acontece, só sei que ela te morde, faz alguma coisa lá, e a dor é maior que uma bala. Como é que pode isso? A situação é igual com o pecado. A situação é igual no pecado, porque algo tão pequeno pode virar uma bola de neve, pode causar um problema bem maior, e ele aparece quando você menos espera. Quando você menos espera, um erro que você cometeu, que você nem lembra direito, acaba vindo pra cima de você de uma forma bem pior do que você planejava. Eu gostei da sua visão do problema da igreja atual, e sim, eu partilho dela, mas também tem um outro problema na igreja atual que eu tenho percebido bastante, sabe? Porque muitos pregadores famosos, sabe, não vou citar nomes aqui, mas todos eles ficam dizendo: a igreja precisa voltar a pregar o verdadeiro evangelho, a igreja precisa voltar nisso. E eu digo que precisa, sim, várias igrejas não estão pregando o verdadeiro evangelho, só que eu acho que esse não devia ser o foco, sabe? Porque, vamos ser sinceros, Eliseu Rodrigues, Jonathan Carlos, Júnior Trovão também, Marcos Feliciano, vários pregadores, eles pregam o verdadeiro evangelho, e se for juntar todas as redes sociais deles, dão milhões de pessoas. Então, o verdadeiro evangelho não ser pregado, eu acho que esse não está sendo um problema atual, sabe? Porque tem pessoas que Porque estão tem pregando, pessoas que você estão fala a pregando. respeito disso, né? Aham, tem pessoas que estão pregando. Eu e você, inclusive, somos dois jovens que pregamos, não com tanta frequência quanto Eliseu Rodrigues ou assim, mas a gente prega o verdadeiro evangelho. Então, não é falta de pregar o evangelho, porque tem pessoas que pregam o verdadeiro evangelho. Para mim, um grande problema da igreja atual é a falta de prática. A falta das pessoas, as pessoas escutam, mas não praticam. Entendeu? E às vezes a gente tem que voltar com os costumes dos puritanos, por exemplo. Os puritanos, tudo que eles faziam o melhor possível, como se eles estivessem fazendo para Deus. Os metodistas acreditavam que a fé tinha que ser demonstrada com obras. E é por isso que os metodistas, na época deles, eram o grupo que mais ajudava os órfãos, que distribuía comida para o morador de rua, mais fazia caridade. E hoje em dia o que a gente está fazendo? Cadê a prática? Cadê Cristo nas nossas vidas? As pessoas podem ver Cristo na nossa fala, mas nosso estilo de vida, na nossa prática diária, é aí que as pessoas podem ver Cristo. E não adianta ser apenas dos grandes, até porque os melhores missionários, né, no início do cristianismo não eram os apóstolos, eram os padeiros, eram os carpinteiros, esse povo pequeno que espalhava o evangelho de boca a boca. Eles pregaram o evangelho e conseguiram mais almas do que Paulo e Pedro. Paulo e Pedro eram plantadores de igrejas, Foi pregavam para Jesus quem grandes disse, multidões. vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Pois é. Então, pela fé a gente pode. Quantas Uhum. pessoas hoje, a gente pode pegar exemplos de grandes pregadores, Paul Washer, por exemplo, pessoas que Jonathan ganharam, Edwards, David Brainerd, né? pessoas, Billy Graham, é o que eu tava Billy falando lembrar o Graham. nome dele, Billy Graham. Poxa, ganharam quase que estádios para Jesus, né? Uhum. E através dessas vidas, mais pessoas foram alcançadas. Pois é. A gente fica pensando assim, poxa, talvez eu não vou conseguir alcançar pessoas a quantidade do estádio para Jesus. Mas eu fico pensando, mano, e o cara que evangelizou o Billy Graham? Pois é. Ele pode ter alcançado só uma pessoa, mas de uma pessoa virou milhares. E o cara que evangelizou o Paulo Júnior? Você já escutou o testemunho do Paulo Júnior? Não, O pastor Paulo Júnior ele disse que teve um cara que ficou orando por ele
por mais de anos, enquanto ele estava no mundo, sabe? Orou por ele por muitos e muitos anos. E o pastor Paulo Júnior até brincou, falando, talvez ele só ganhou eu. Talvez eu tenha sido a única alma que ele ganhou. Mas olha a obra que Deus tem feito na minha vida. Que ele tinha o Defesa do Evangelho, tinha o canal com mais de 100 mil inscritos, tinha o canal Defesa do Evangelho, que tinha mais de 1 milhão. Quantas Então, pessoas foram pois alcançadas é, depois disso, a né? obra de Deus na vida do pastor Paulo Júnior foi uma coisa impressionante, fruto da oração e evangelismo de um único cara. Então, é como eu estou falando, o cristianismo no início do primeiro século, ele cresceu bastante. Não foi nem porque os apóstolos pregavam em todos os lugares, porque a gente tem aquele relato de Paulo pregando em Atenas e ninguém dando bola para ele. Ninguém dando, então isso acontecia com até bastante frequência. O evangelho era espalhado de verdade por conta dos membros pequenos. Que eram muitos, né? Que eram muitos. Os padeiros, os carpinteiros, né? As pessoas simples, né? Mas que o Essas evangelho pessoas trabalha por simples elas. que falavam para as famílias, que falavam para os amigos, que espalhavam assim de boca a boca. Aí quando foi ver, cresceu um monte. Aí eles esperavam, Pedro chegava, eles escutavam o que Pedro falava, eles eram cheios do Espírito Santo e amém, entendeu? Ou seja, o evangelho, creio eu, a gente não tem que esperar a gente alcançar o nível de Eliseu Rodrigues, o nível de Júnior Trovão. A gente não tem que esperar alcançar esse nível. A gente tem que pregar para quem está na nossa rua, pregar para quem está na nossa faculdade, nossa escola. É literalmente ser evangelista E mesmo. quem sabe dessa pessoa que a gente faz de não posso de novo Eliseu. Pois é, né? No Jonathan Edwards, que vai Imagina. pregar e ser uma referência de Pois é. alcançar vidas para Jesus, né? Pois é. Aí quando você chegar no céu, você pode encontrar com essa pessoa e falar, ó, você foi um grande homem de Deus. Você, assim, pois é. E ele vai dizer pra você, pois é. Mas isso não teria acontecido se você não tivesse falado de Jesus pra mim. Se você não tivesse falado de Jesus pra mim, Cristo não teria me usado pra ganhar tantas almas quanto eu ganhei. E tudo isso por causa do teu evangelismo comigo. Então, imagina essa situação, né? Da gente literalmente falar de Jesus pra um cara e esse cara acaba ganhando um estádio. É o novo Billy Graham, né? Imagina. Precisamos de pregar, né? Tem muita gente que ainda perdeu e precisa ser alcançado pelo evangelho. E Tem precisa desse muito. posicionamento da igreja. Pois é. De não só ficar nas quatro paredes, mas também de sair Uhum. e falar disso para as pessoas, na escola, no trabalho, no dia a dia, nessa vida rotineira. Porque tem um exemplo que o Rodrigo Bibo, que é um pregador, ele usa, é que nós somos sacerdotes de All-Star. O que ele quer dizer com isso? De que nós temos um chamado sagrado, que é de Deus, nesses sacerdotes. Mas onde é vivido esse chamado? No dia a dia. É o exemplo do All-Star. É na rua, é com as amizades, é com as pessoas que a gente conhece, tá perto da gente. Pra gente falar de Jesus pra elas, pra gente alcançar vidas pra Jesus e ter vidas transformadas. Não pelas nossas obras, mas pelo que Cristo fez, né? Que transforma essa pessoa diariamente. Então essa é a mensagem que tem que ser proclamada. Tem que estar os tempos todos sendo proclamado. Legal você falar do Rodrigo Bibo. Se Deus quiser, a gente vai entrevistar ele aqui um dia. Nossa, show de bola. Eu tenho Show todos de os bola. livros. Já é um ponto positivo. Tem 2, né? Nossa, e falar de exemplo de livro é doideira, né? Você São pegar muitos. os livros dele e do C.S. Lewis, aí você pega o C.S. Lewis, Carta de Diabo a Seu Aprendiz, O Grande Divórcio, Peso da Glória. O Peso da Glória, Você pega Anatomia do Homem. Carta de Diabo a Seu Aprendiz, né? Eu falei desse. Você falou. Aí você tem Crônicas de Nárnia. você tem os do Rodrigo Bibo, O Deus que Destrói Sonhos, Como Se Tornar um Cristão Inútil. Só um Melhores- livro top. Melhores títulos, né? Os títulos Mas mais pense nos incríveis. livros bíblicos, pense nos livros bons. Impressionante. Eles sabem fazer o marketing, eles Pois é. sabem. Inclusive, divulgar uma bem. pergunta que eu tenho aqui. Tá aqui. Aliás, Ah. presentinho empatou, ó. Trouxe aqui, ó, o que livro. Legal, assim, erros que os pregadores devem evitar. Valeu, vai ser útil. Treinar pra pregação, mano, ajudou muito. Ajudou Tipo bastante. assim, melhora muito. Você vê muito exemplo prático de Pois coisas é. que acontecem Uhum. e é muito bom. É legal que Tem aqui mais. nesse livro na capa tem as frases clássicas de pregadores. É. Determine agora a sua vitória. Profetiza sobre sua vida. Para os melhores. Isso aqui vai ser útil. Eu vou pregar amanhã na igreja. Não, show lá. de bola. Então, Né? vai ser Curtinho, útil, vai você ser entrou útil. Pois é. bacana. Então, falando nisso, aqui a gente conversando sobre livro, eu não preciso perguntar pra você se você gosta de ler, né? Nossa, Não tem. Mas eu aqui, ler em casa ali. qual que é o seu livro favorito e o seu autor favorito? Aquele que, tipo, a visão de mundo dele combina muito com a sua e você gosta muito dela. Na sua opinião. Cara, Qual que é o autor que você mais gosta? eu acredito que meu livro favorito é Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel, porque realmente mudou muito a minha visão sobre fé cristã, sobre defender a fé cristã. Eu aprendi muito com esse livro, argumentos para poder defender a fé, reforçou muito aquilo que eu acreditava,
Foi muito positiva a leitura desse livro, muito edificante. O relato do médico, que ficou famosíssimo no filme, né? Uhum. Por causa do relato do médico, descrevendo como fosse que foi Jesus, coisa linda demais. E foi algo real que aconteceu. Uhum. Foi realmente Tipo, não tinha como ele ficar Eu vivo. não lembro, ele era repórter, não era? Repórter? O Lee É, é jornalista. jornalista. Ele era um jornalista que... Jornalista investigativo. Isso. Ele ia atrás das pessoas e Que a questionava. esposa, ele se converteu e ele queria provar o contrário Uhum. pra mulher dele. E ele foi atrás das evidências e se converteu. Isso que é, É o bacana desse impressionante livro, isso. foi muito bom. Mas meu autor favorito, cara, é difícil escolher. Mas O meu eu não preciso nem falar. eu acredito que Marcos Lucado, porque, mano, é um livro muito bíblico. Os temas são muito bem colocados, são temas muito bacanas. Ele fala muito sobre a graça de Deus. Foi onde eu mais aprendi a respeito disso, foi com um dos livros dele também, que é o livro Graça. Eles falam muito bem os assuntos, cita muita referência bíblica. Eu gosto assim, de livros assim, sabe, cheio de referência. Então, assim, acho que meu autor favorito é ele, é o que eu indico. Quem quiser ter uma prática de leitura, quem quiser começar a ler em casa, pegar um livro. É um livro curto, e ele faz leitura, você gosta, você prende atenção nesses livros, assim, é muito bom pra aprender sobre o Evangelho e sobre a Bíblia. O meu autor eu não preciso nem falar, né? Nossa, certeza que é o Sério mesmo. Silas Malafaia. Ah, não. Certeza. Mano, Isso pior que eu tava vendo umas coisas sobre o Silas, as pregações antigas dele era boa, mano. Nossa, bacana, show de bola. Hoje em dia ainda é bom, né? Mas tá muito assim na televisão e tudo, então é uma complicação, né? Mas que bom que ele tá ganhando almas pra Jesus, né? Não, De com de um certeza. jeito ou de outro, mesmo não Muitas discordando. vezes as polêmicas que parecem relacionadas, né? Discordando um pouco das coisas que ele fala, assim, ainda assim, ele tá ganhando almas pra Jesus. E como Paulo fala, independente da causa em que a pessoa estiver pregando, o que importa é que o evangelho seja proclamado. Ele vai dizer isso em todas as suas cartas, né? Ele fala isso, né? Pregue é fora de tempo, dentro de tempo, e ele, inclusive, Não preocupa fala... com quem tem atenção ruim Pois é. na hora de pregar. Importa que está sendo espalhado, de uma forma ou de outra. Teve uma outra parte, eu acho que ele fala isso em Filipenses, justamente porque os filipenses estavam preocupados. Ai, Paulo tá sendo preso, e eles estão preocupados com isso. Aí Paulo, ele fala, gente, deixa que pregue. Ah, mas estão falando mal de Jesus. A pessoa que está recebendo essa palavra mal vai buscar mais e alguém vai acabar falando do verdadeiro Jesus para ela. Então deixa que falem. O que importa é que eu quero que todo mundo desse Império Romano inteiro saiba quem é Jesus de Nazaré. Conheça, né? Eu não tô nem aí se estão falando mal. Assim, o que eu quero é que eles conheçam. De um jeito ou de outro vai aparecer algum homem de Deus aí que vai falar de Jesus verdadeiramente e vai ganhar alma. Se não aparecer, a culpa vai ser de quem espalhou falsamente, né? A morte daquela pessoa, o pecado daquela pessoa vai recair sobre quem pregou para ela. Então, não importa. O que importa é que o evangelho seja espalhado. Que todo mundo saiba. Todo mundo sabe onde então, Jesus nisso, pra gente poder encaminhar pro final, ele resume tudo o que a gente falou até aqui, né? Sobre a importância desse posicionamento da igreja. Agora, pregar o evangelho, independente da causa, independente do que aconteça nas circunstâncias, independente se vai chover ou não, permanecer em Deus, independente das circunstâncias. Saber que há um céu que nos espera e que essa realidade do céu, ela transforma todas as áreas da nossa vida. A importância de ter essa prática de leitura, sempre querendo conhecer a Deus, sempre querendo aprender mais a palavra de Deus. Ler bons livros. A gente vai comentar algumas coisas sobre alguns livros, trazer alguns pra falar sobre. Tem bastante. Vai ter tema pra gente falar sobre. Eu tenho uns lá em casa muito bom. Um que eu li recentemente que gostei muito foi Confissões de Agostinho de Hipona. Show de bola. Você já leu Agostinho de Hipona? Ouvi só uns trechos dele. É muito bom, cara. Nesse livro é dito que é tipo a primeira autobiografia do mundo. Porque ele contou como que foi a conversão dele, enquanto ele fala a filosofia de vida dele. E é muito boa, cara. Eu recomendo você ler, cara. Não, boa. Muito bom. Se tiver lá, me presta depois pra eu pegar pra ler. Tá. Vai ser top demais. Você vai gostar. Lá no meu serviço eu vendo. Você aparece. Vai lá. Shopping lá, Cerrado. Biblioteca, show de bola. Se você tá assistindo esse podcast agora, saiba que no momento eu estou trabalhando no Shopping Cerrado, Goiânia, numa livraria lá. Pode aparecer lá, e eu vendo o livro pra você e a gente bate um papo maneiro. Então, isso é da hora. Então, pessoal, caminhando pro final aqui desse podcast, se você tem interesse de poder colaborar com esse podcast, deixa o seu like no vídeo, curta a nossa página. Se quiser poder colaborar financeiramente com esse projeto, ser um dos nossos patrocinadores, ter a sua empresa, sua loja divulgada aqui nesse telão aqui gigantesco, a gente poder falar sobre ela nesse podcast que várias pessoas vão estar assistindo, pessoas interessadas nesse nicho cristão, pessoas ao redor de toda a Goiânia e região. Chama a gente no WhatsApp, a gente vai estar te aguardando para poder te receber, para você poder colaborar com esse projeto, para que através disso a Palavra de Deus ela possa avançar cada dia mais através desse projeto,
pra jovens, pra igreja, pra diversos assuntos e Aham. convidar pessoas pra gente aprender Compartilha, mais sobre a fé. compartilha esse primeiro episódio com todo mundo que você vai encontrar, qualquer pessoa, compartilha até com um ateu que você conhece. Tenho certeza que Papagaio, ele vai. cachorro, tudo. Quem tiver uma conta no Instagram, no YouTube, não importa. Vem com 2 contas, Compartilha, curte. compartilha para todo mundo para que a gente possa chamar mais pessoas. Vai que um dia a gente consegue chamar Rodrigo Bibo, Eliseu Eliseu, aqui Rodrigues. perto em Goiânia. Eliseu tá aqui em Goiânia, então. Grande chance, hein? Vão na DM do Eliseu Rodrigues e coloquem lá. Aparece no BereaCast. Nossa, estou aqui, Berecast. Mas show de bola. Pessoal, vamos encaminhando pro final aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio e fiquem com Deus. Fiquem com Deus.